Nos livros de história, nas telas de pintores famosos, nos filmes épicos que retratam as lutas e conquistas de um país. A trajetória da humanidade está repleta de guerras e revoluções. Acontecimentos que ocorreram há 100, 200 anos atrás e que marcaram as relações entre os povos. Disputas e conflitos antigos, mas que até hoje afetam o nosso dia a dia. O Conexão Mundo está começando. Olá! No programa desta semana, vamos continuar falando sobre a história das relações internacionais, especialmente sobre a nova ordem mundial do século XIX. Vamos saber quais os motivos que levaram à deflagração da Revolução Francesa e o que ocorreu na Europa após o conflito. Os nossos programas e um curso de introdução às relações internacionais estão disponíveis na internet. Você pode se inscrever no site www.senado.gov.br/ILB. A Revolução Francesa é um dos eventos mais importantes da história da humanidade. O movimento, ocorrido em 1789, repercutiu em todo o mundo. Derrubou regimes absolutistas e foi o ponto de partida para as grandes transformações na sociedade internacional. Essas mudanças foram influenciadas principalmente pela cultura e costumes da França, a potência hegemônica do continente na época. Transformações nas grandes potências acabam sempre afetando todo o sistema internacional. Para os defensores da ordem tradicional absolutista, a Revolução Francesa era perigosa, pois tirava os poderes dos soberanos do chamado Antigo Regime. O absolutismo é a organização política do Estado na Europa Ocidental da Idade Moderna, correspondente à Idade Moderna. Não existe um modelo único para o antigo regime, cada país tem sua peculiaridade. Mas, de uma maneira geral, você pode dizer que, do ponto de vista político, você vai encontrar como principal forma de organização do Estado o que nós chamamos do Estado absolutista, né? Ou seja, um Estado comandado por um monarca que tem poderes políticos reais e capacidade decisórias reais bastante estendidos, né? Historicamente, você nunca teve soberanos tão poderosos como nesse período. O objetivo da Revolução era o de acabar com o antigo regime e substituir o governo dos reis absolutistas, do clero e da aristocracia pelo governo do povo. Foi quando surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, conjunto de princípios que influenciaram a ordem internacional. Luís XVI, então rei da França, reagiu à mudança, foi preso e depois guilhotinado. A República finalmente foi proclamada. Após um período de contra-revolução, o poder passou para as mãos do general Napoleão Bonaparte, que assumiu o controle do governo francês em 1799. Napoleão Bonaparte é, sem dúvida, o personagem mais importante do início do século XIX. Napoleão era contra o feudalismo, defendia a igualdade entre os cidadãos e a regulamentação da indústria e do comércio. Ele sonhava com uma Europa unificada sob o domínio francês. Napoleão promoveu reformas importantes, que foram estendidas mais tarde a outros países da Europa e ao continente americano. No Brasil, por exemplo, parte do Código Civil foi escrita com base no código criado por Napoleão. No serviço público, ele estabeleceu o que hoje chamamos de carreiras de Estado, ou seja, funções que são desempenhadas exclusivamente pelo Estado. Bonaparte iniciou, assim, uma revolução social em quase toda a Europa. A era de Napoleão foi marcada por uma série de conflitos armados, as chamadas Guerras Napoleônicas, entre a França e outras grandes potências europeias, como a Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. A era napoleônica acelerou o processo de modernização do continente, alcançou a América e repercutiu na independência da América Latina. Podemos dizer, por exemplo, que o Brasil deixou de ser colônia e se transformou num país independente, graças, de certa forma, a Napoleão Bonaparte. Antes de Napoleão chegar ao trono,
A autoridade dos reis estava vinculada ao poder divino, representado pela Igreja. Era o Papa quem coroava o novo rei durante uma cerimônia de sagração. Napoleão quebrou essa tradição. No momento que o Papa foi coroá-lo rei da França, Napoleão se antecipou, tomou a coroa do Papa e colocou em sua própria cabeça. 25 anos após a Revolução Francesa, entre 1814 e 1815, representantes da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria, as potências que derrotaram os franceses nas guerras napoleônicas, reuniram-se no chamado Congresso de Viena. Foi nessa conferência que as grandes potências se reuniram para restabelecer as monarquias e a ordem anterior à Revolução Francesa. O fim das guerras napoleônicas marcou o início de um sistema internacional baseado no equilíbrio de poder entre as potências europeias. As alianças firmadas entre Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia garantiram esse equilíbrio. Nenhum país podia dominar sozinho os demais. E isso permaneceu por muitas décadas, graças ao Concerto Europeu, que estabeleceu a paz entre as potências europeias. Foi o maior período de paz da Europa e durou 100 anos. A partir daí, os países da Europa ampliaram o domínio pelo mundo. Apesar do quadro positivo marcado pelo período de paz, o século XIX enfrentou revoluções políticas e econômicas. No período entre 1817 e 1850, a crise econômica na Europa provocou uma forte queda nos preços dos produtos. Mas, logo em seguida, a economia voltou a crescer. Outra importante revolução, dessa vez econômica, ocorreu na Europa, a chamada Revolução Industrial. Após 1850, a economia europeia se expande com rapidez. Novas máquinas e tecnologias aparecem por toda parte. Se na sociedade pré-industrial do século XVIII, a agricultura ainda era o centro das atividades, no século XIX, a vida se desloca progressivamente para as cidades e para as indústrias. Com a Revolução Industrial, a urbanização começou rapidamente. Houve também várias invenções significativas que significaram que Grã-Bretanha podia exportar produtos como ferro pela primeira vez de uma escala grande. E no mesmo tempo, a Grã-Bretanha começou a importar, comprar produtos manufaturados e bens exóticos dos outros países. Uma parte da Europa do século XIX era composta por grandes impérios, como a Áustria, a Rússia e o Império Otomano, que mantinham diferentes povos sob um governo central. No redesenho do mapa europeu, após o Congresso de Viena, o princípio da nacionalidade ficou para segundo plano. Ainda assim, o nacionalismo se manteve forte, com movimentos separatistas dentro desses impérios. O primeiro grito de independência veio da Grécia, em 1830, ao se libertar do Império Otomano. O exemplo grego foi seguido por outros países, como a Sérvia, a Romênia e a Bulgária. Outras tentativas de independência fracassaram, como a da Polônia e da Hungria. Dos movimentos nacionais, os mais importantes foram os processos de unificação da Itália e da Alemanha. A unificação dos estados italianos ocorreu em 1860 com o rei Vítor Emanuel II. Já a unificação da Alemanha, em 1871, foi o evento mais importante da política europeia do século XIX, após o Congresso de Viena. A unificação alemã foi possível porque a Prússia, o mais importante dos vários reinos alemães, conseguiu construir um estado forte. As ações de Bismarck, primeiro-ministro prussiano, permitiram a unificação da Alemanha. Bismarck foi o primeiro governante a instituir um sistema de previdência social para os trabalhadores. Com ele, a Prússia venceu a Dinamarca e a Áustria. Conseguiu também que os estados alemães menores se aliassem aos prussianos na guerra contra os franceses. Após derrotar a França, Bismarck unificou os estados germânicos e instituiu um novo império alemão, também chamado de Segundo Reich. Nas décadas seguintes,
A Alemanha superou a França e se transformou na principal potência continental em desenvolvimento industrial e tecnológico. Ao buscar a condição de grande potência, os alemães ameaçaram a hegemonia britânica no mundo. Assim, as pretensões do Reich acabaram se chocando com os interesses das grandes potências tradicionais, em especial da Grã-Bretanha e da França, o que levou a Europa à Primeira Guerra Mundial em 1914. A expansão colonial foi outro aspecto importante da sociedade internacional do século XIX. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. E você acompanha também. Os ideais socialistas de uma criação de uma sociedade mais justa, mais igualitária, eventualmente sem classes, é um ideal compartilhado por muitas pessoas na Europa. Voltamos daqui a pouco.